abençoe, seja muito bem-vindo aqui hoje, amém? Você que nos assiste online também, seja muito bem-vindo, é uma alegria estar com você aqui. E hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens e para essa nova série de mensagens nós vamos usar muito o que nós vamos fazer aqui. Bom, nós temos 2 voluntários aqui que estão ouvindo uma música bem alta para não ouvir o que a gente está fazendo, né? E vocês vão entender depois o porquê que nós vamos fazer isso aqui. Você está me ouvindo, Ismael? Não está não. Eles estão ouvindo uma música bem alta mesmo aqui, tá certo? Bom, e o que nós vamos fazer aqui é bem simples. Não foi combinado previamente com eles o que eles iriam falar, mas à medida que a gente for desenvolvendo a série, isso aqui vai te ajudar muito a entender o que está acontecendo, tá certo? Então vamos prestar bem atenção. Tudo bem, Lígia? Tudo bem. Bom, você pode agora fazer uma pergunta ou um convite para o Ismael, o que você quiser. Eu quero convidar o Ismael, como eu voltei a fazer esporte e ele faz educação física, eu quero convidar ele para ir na arena que eu estou fazendo esporte, para evangelizar umas pessoas desviadas. Uhum. Lá é uma arena de quê? De beach tênis, vôlei e futebol. Tá, então você vai chamar ele para ir jogar lá com você. Sim. Certo. Qual é o motivo? Por que você está convidando ele? Porque para que ele possa me ajudar a evangelizar as pessoas que estão lá, que são os meus amigos de lá, que já conhecem um pouco da palavra, mas que estão afastados. Tá, pode pôr seu fonezinho de ouvido. Então, agora vamos para o Ismael. Você estava ouvindo, brother? Não, só minha som aqui, minha música. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Então, a Lígia está fazendo um convite para você ir jogar beach tênis com ela. E jogar beach tênis com ela? É. Quando? Eu não perguntei, não. Ah. Mas ela quer saber se você vai, né? Jogar beach tênis. É um esporte que eu não sou muito fã, não, pastor. Eu nunca... Acho que eu iria mais só para olhar mesmo, mas para jogar com ela, eu acho que... Entendi. E por que você acha que ela te chamaria para jogar beach tênis? Por que ela me chamaria para jogar beach tênis? Porque eu acho que ela precisa de uma dupla, né? E Ela precisa aí de eu uma acho dupla. que... Tá certo, tá bom. Não. Foi isso, bom. Isso. Quer que eu fale alguma coisa para ela? Eu queria que o senhor falasse para ela que não é um jogo que eu gosto muito, mas que eu iria para fazer Tá bom. companhia. Tudo bem? Tudo bem. Então tá. Ele falou que acha que você convidou ele porque você está sem dupla, você precisa de uma dupla para jogar com ele. Ele falou também que não gosta muito de beach tênis, não, mas que ele iria para fazer a dupla com você. Tá. O que você quer que eu fale com ele agora? Queria saber se ele poderia ir amanhã. Tá. Apressadinha a moça. Ela falou. quer saber se você já pode ir amanhã. Não, amanhã não posso não. Porque amanhã já tenho um compromisso já. Não dá não para ser amanhã não. Eu só falo com ela que você não pode, então, ou falo mais alguma coisa? Fala para ela só que não pode, que eu não posso ir, né? Amanhã. Mas eu não sou muito fã de beach tênis, não. Então, se ela não marcar outro dia também. Mas só que eu não... Diz para ela só que eu não posso ir amanhã mesmo. Mas aí você vai deixar a moça sem dupla, rapaz. Se ela marcar outro dia, eu vou dizer a ela que eu vou. Mas se ela disser que só é amanhã eu não posso. De verdade, tenho um compromisso já. Mas aí outro dia você vai lá fazer dupla com ela. Sim, vou. E você acha que você na dupla vai ajudar ou vai atrapalhar? Se ela souber, eu vou aprender. Mas se ela não souber também, aí vai dar ruim. Eu não sei também, não. Tá certo. Não sou muito fã, então acho que por isso que eu não... Entendi. Então vamos lá. Tudo bem? Tudo. Ele falou que não vai amanhã, não.
Ele falou que já tinha outro compromisso. E ele também falou que, como na cabeça dele, né, você está convidando ele para fazer dupla com você, que você está sem dupla, que só se você souber jogar muito bem para dar certo, porque ele é ruim, se você não jogar muito bem, vai dar ruim. Vai dar certo, vai dar certo. Se ele já não pode ir amanhã, então a gente pode ir na terça. Na terça-feira, que horas? À noite. Tá bom, vou falar com ele. Rapaz, a música é alta que eu escuto daqui, viu? A moça é insistente, rapaz. Ela falou que se você não pode ir amanhã, você pode ir na terça, à noite? Terça à noite, não. Terça à noite eu tenho discipulado de 6 até as 9h30 com os meus discípulos, então não dá não. Faz discipulado com todos eles, é? Com todos eles um dia só, de sequência. Aí de 6 até as 9h30, mais ou menos. Não consigo ir na terça-feira. Tá certo. O que eu falo para ela? Deixa eu ver aqui. Paz, conhecendo bem a minha amiga Lígia, né? Fazer dupla com ela, acho que dá para ser. Se puder, sábado de manhã eu não tenho nada, não. Sábado de manhã mesmo, porque eu saio daqui de Fortaleza, né? Então, consigo ir com ela. Sábado de manhã? Sábado de manhã. Quer fazer mais alguma pergunta para ela ou não? Se ela já sabe jogar beach tennis. Tá. Ele falou que terça-feira ele não pode ir, não. Rapaz, é difícil. Por que você acha que ele não está aceitando? Não tenho a menor ideia, porque eu insisto, até porque as pessoas que estão lá são muito da idade dele, do estilo dele, dos meninos da célula dele, e aí seria uma boa. E por que você acha que ele não vai? Eu acho que ele está muito na ideia de que ele vai jogar comigo e que ele não sabe jogar. Também acho. Por isso que ele não quer ir, para passar vergonha. Eu acho que ele não quer passar vergonha também. Tá. Ele falou que poderia, talvez, no sábado de manhã. Ok. Tá ok? Tá ok. Tá. Então põe seu fone aí. Essa vai ser a última aí, nós vamos parar, gente. Ela acha que você não quer ir porque você vai passar vergonha. Isso também. Também. Não é nem que eu não queira ir, mas não está coincidindo o dia que ela quer, né? Uhum. Mas realmente eu não sou fã de beach tennis, mas eu jogaria, né? Se é um convite, então tem que saber também se lá é pago ou como é que é, né? Se ela tá Você está cheio da grana, rapaz. Professorzão de educação física, personal trainer aí, quem estiver precisando de um personal, viu? Saber onde é. E sábado de manhã você vai? Sábado de manhã dá certo, dá para eu ir. E aí eu tenho, realmente, pode ser que eu me interesse em aprender, né? Mas, porque o negócio é na areia, é cansativo demais. Enfim. Para um atleta igual você assim, né, rapaz? Bom, pode tirar seu fone, e pode ficar de frente para a igreja aqui um pouquinho agora. Bom, veja bem. A Lígia não convidou você porque ela precisa de uma dupla. Ela não convidou você porque ela está sem companhia. Ela não convidou você porque ela está jogando sozinha. Ela convidou você porque ela tem ido lá. E tem muitos jovens da sua idade, né, que eles ficam evangelizando, algumas pessoas estão meio afastadas de Jesus. E ela queria que você fosse porque ela acredita que você estando lá, a galera lá da sua célula, do seu life, vocês juntos poderiam acabar levando o amor de Jesus para esses jovens, cara. Então você estava achando que ela estava só querendo te usar para ser uma dupla, rapaz. Seu pensamento estava muito diferente, ela querendo que você evangelizasse com ela. Estava bem diferente seu pensamento. Mas no final das contas vai dar para vocês jogar no sábado e ganhar essa turma para Jesus aí. Amém? Pode descer. Obrigado. Deus abençoe. Bom, agora nós vamos construir em cima disso aqui, nessa série de mensagens que começa hoje, nós vamos construir muita coisa em cima disso que nós fizemos aqui, tá?
Então vai aparecer para você agora o título dessa série que está começando hoje, que é Angústia, Desconfiança e Medo. Relacionamentos que destroem. Angústia, desconfiança e medo. E nós vamos estudar durante essa série, bem profundamente, não hoje, mas durante toda a série, nós vamos estudar bem profundamente sobre a vida do primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel e ele sofreu com essas três coisas aqui: angústia, desconfiança e medo, tá certo? E ele viveu na prática esse tipo de relacionamento que destrói, que muitos de nós, infelizmente, temos vivido, mas não vamos viver mais depois dessa série para a glória de Jesus. Amém? Bom, essa série começou e eu tive ajuda de alguns psicólogos, psicanalistas que me ajudaram. Eu fiz muitas perguntas, conversei com algumas dessas pessoas para me ajudar a entender e fazer ali um olhar mais clínico nessa área sobre a vida de Saul. Mas eu quero te falar que o remédio que nós vamos dar aqui não é o remédio da psicologia, não é. É o remédio que o Senhor vai nos dar nesses dias aqui, para a glória de Jesus. Mas por que essa série surgiu há muito tempo atrás, e eu já conversei sobre essa série com algumas pessoas aqui da igreja, quando eu percebia relacionamentos que poderiam ser maravilhosos, acabando. E esses relacionamentos, às vezes, era um casamento que acabou, às vezes é relacionamento entre pai e filho, às vezes são dois irmãos, né? E esse relacionamento, ele aconteceu, o fim desse relacionamento aconteceu muitas vezes dentro da cabeça de uma só pessoa. Então, como que isso funciona? Eu quero te explicar. Todos nós achamos que nós nos relacionamos uns com os outros, né? Uns com os outros. Mas, na verdade, eu vim descobrir que nós nos relacionamos muito mais com nós mesmos do que com o outro, propriamente dito. Por quê? Nós nos relacionamos muito mais com a projeção que nós fazemos das nossas ideias sobre o outro do que com o outro mesmo. Deixa eu te explicar. Por exemplo, vou te dar um exemplo para ficar fácil. Vamos supor, você está aqui nesse ambiente da igreja. Aí passa uma pessoa com muita pressa que você conhece e essa pessoa com muita pressa não fala com você, não te cumprimenta. Aí você vai e acha aquilo ruim. Poxa, fulano passou, nem falou comigo. Aí você pensa, eu vou perguntar para ele o que aconteceu, se ele está com raiva de mim. Será que eu fiz alguma coisa contra ele? Mas quando você pensa assim, eu vou perguntar para ele o que aconteceu, imediatamente, porque a nossa mente funciona assim, você já imagina a resposta que ele vai te dar. Você já imagina o que ele vai pensar se você fizer aquela pergunta. Então você imagina, vou perguntar por que ele não falou comigo. Ah, já sei, lembrei, foi aquela mensagem que eu mandei para ele não deve ter gostado. Aí você já imagina, você perguntando para ele, por que você não falou? Aí você já imagina a pessoa respondendo, não, por causa daquela mensagem que você mandou, eu fiquei um pouco triste, não gostei daquela mensagem e tal. Aí agora que ele deu a réplica, você já se imagina na tréplica. Que besteira, aquela mensagem não tem nada a ver, você está pensando coisa que não tem nada a ver, não sei o que, Aí agora ele já está respondendo a sua tréplica. E dentro de você já está havendo uma briga com uma pessoa que está comendo um sanduíche bem ali e não está nem pensando em você. Ou seja, a sua briga não é com a pessoa, a sua briga é consigo mesmo. O outro nem te respondeu, nem te deu nenhuma resposta, você nem falou com o outro e você está brigando só na sua cabeça com o outro. E o pior é que o outro está respondendo. E você fala e o outro responde.
Você fala e o outro responde, você fala e o outro responde. E isso está acontecendo dentro da cabeça de muita gente. Aí sabe o que acontece geralmente? A próxima vez que você encontra com o outro, é você quem está olhando diferente para ele. E ele não sabe por quê. Ele não sabe que você teve um fight profundo dentro de você com a imagem dele. Mas ele não teve nada a ver com isso. Então, eu fui aprendendo que nós nos relacionamos muito mais conosco, com os nossos próprios fantasmas, com os nossos próprios medos e traumas. Nós nos relacionamos muito mais com a nossa própria experiência do que com o outro em si. Esse outro que nós queremos dizer que é outro, na verdade são muitas projeções que nós montamos da nossa história sobre aquela pessoa. E aí eu já vi muitos relacionamentos que poderiam ser uma bênção, relacionamentos que poderiam ser profundos e frutíferos, acabando e sendo destruídos, porque as pessoas não souberam lidar com suas questões internas. Deus vai nos dar graça sobre esse assunto nessa série, em nome de Jesus. Então nós vamos começar hoje, essa mensagem não termina hoje, mas nós vamos começar hoje essa série de mensagens, estudando a vida do rei Saul e o relacionamento do rei Saul com Davi. Davi que matou Golias. Você se lembra de Davi? Pois é. Então, Davi, em toda a história, ele nunca cometeu um erro sequer, nenhum. Você não vai achar um erro de Davi contra Saul. Davi pode ter errado em outras áreas, mas contra Saul ele não errou. Mas vamos ver como que esse relacionamento se desenvolveu. Vamos começar, então, a estudar o processo desse relacionamento de Davi com Saul. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 21 a 23, diz assim: Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Então aqui nós estamos vendo que Saul amou a Davi, amou muito a Davi. Saul, porque ele tinha desobedecido a palavra do Senhor, ele tinha desobedecido o conselho do Senhor, um espírito maligno começou a atormentar Saul, porque ele tinha desobedecido a palavra do Senhor. Esse espírito maligno começou a atormentar Saul. Então eles souberam que Davi, ele era um arpista, ele tocava harpa, ele era um adorador. Então eles chamaram a Davi, porque naquela época eles já sabiam que a adoração é uma arma. Quando você adora profundamente, Satanás não pode ficar perto de você, não. Por quê? Porque o Senhor é entronizado em meio aos louvores do seu povo. Então, meu amigo, onde o Senhor chega, Satanás tem que correr. Esse é o segredo de ter uma vida profunda de adoração. Então, eles chamavam Davi, que ia adorar ao Senhor com harpa na presença de Saul. E quando Davi tocava a harpa, esses demônios iam embora, esse espírito maligno ia embora. Então, Davi foi para a presença de Saul, estava prestando esse trabalho, e Saul amou a Davi de tal forma, você leu aí comigo, que Saul fez de Davi o seu escudeiro pessoal, um cargo próximo e de muita confiança, né? Próximo versículo diz, 22, Saul mandou dizer a Jessé era o pai de Davi, né? Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. O que significa? Eu gostei muito dele, deixa ele ficar comigo. Eu não quero que ele volte para sua casa não, Jessé, deixa Davi aqui morando comigo. Versículo 23, o próximo. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então veja que Davi era uma bênção. Davi acalmava Saul, Davi trazia alívio para Saul.
Davi, através de sua adoração, mandava aquele espírito maligno embora. Era uma bênção, você concorda? Você tem uma pessoa assim na sua vida? Foi assim que o relacionamento de Davi com Saul começou. Davi foi esse jovem obediente, amoroso, dócil, compreensivo, serviu ao rei Saul com dedicação, com respeito, desde o primeiro momento. Davi prestou esse serviço espiritual a Saul e também teve a coragem de ser o escudeiro. O escudeiro é aquele que toma as pancadas para o outro. Davi foi um servo leal. Naquela ocasião, levantou-se um embate entre o povo filisteu e o povo de Israel. E para que não morresse muita gente, um guerreiro filisteu fez a seguinte proposta: vamos fazer o seguinte, em vez de morrer um monte de gente, só eu vou lutar sozinho contra um guerreiro de Israel, sozinho. Se Israel ganhar, os filisteus se tornam escravos de Israel. Se Israel perder, Israel se torna escravo dos filisteus. Essa foi a proposta que esse homem fez. Qual o problema? É que esse homem media 6 côvados e 1 palmo de altura. Um côvado é o tamanho do antebraço aqui de um cidadão daquela época. Isso poderia dar ali entre 2,40 metros e 3 metros de altura, 6 côvados. O nome desse gigante era Golias. Ele era um monstro. Suas armas eram pesadas, sua armadura era pesada, sua lança era pesada. Ele tinha um escudeiro na frente dele que carregava um escudo muito pesado. Então, todo o povo de Israel teve medo de enfrentar Golias, com razão. Quem é que vai enfrentar um homem daquele tamanho, não é verdade? Olha o que diz aqui, 1 Samuel 17, 24, diz assim, ó: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Provavelmente a maioria de nós, homens aqui também, ia correr muito. Eu ia correr demais. O cara é um guerreiro, desde a sua mocidade, um guerreiro experiente, com quase 3 metros de altura, muito forte. Mas interessante, ninguém enfrentava o homem, porque eles estavam querendo fazer uma guerra humana, mano a mano, homem contra homem. Mas interessante, Davi foi até Saul, e olha o que Davi falou com Saul. Versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Agora Davi, o jovenzinho que tocava harpa, que era pastor de ovelha, ele está se oferecendo para guerrear por Saul contra um guerreiro que nenhum dos guerreiros queria guerrear. É tanto que Saul, quando Davi ofereceu, Saul falou: não, Davi, você não pode guerrear contra Saul. Você é só um moço. Você não pode guerrear contra Golias. Você é só um moço. E Golias é guerreiro desde a sua mocidade. Sabe o que Davi respondeu para ele? Eu cuidava do rebanho do meu pai, e veio o leão ou o urso para pegar uma ovelha. E eu agarrei o leão ou o urso e o feri e o matei. E o Deus que me dá vitória contra o leão ou o urso, também vai me dar vitória contra esse incircunciso filisteu. Interessante, então, que Saul permitiu e Davi foi guerrear contra o Golias. Quando Davi vai guerrear contra o Golias, tudo que Davi tem na mão é uma funda e 5 pedras e o cajado dele. A funda é aquele instrumento que você coloca a pedra dentro ali daquelas 2 cordas e roda, né? E aí solta uma corda e acerta a pedra. O gigante dá aquela risada e fala: você está doido? Você está vindo me enfrentar com pau e pedra, parecendo que você vai brigar com um cachorro? E lá estava Golias com toda aquela armadura, com o escudeiro. Davi respondeu para ele assim: tu vens a mim com espada e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Davi sabia que não era ele nem na força dele, estava confiante no Senhor. E o que aconteceu? Versículo 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou.
Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e a desembainhou. Ou seja, a espada de Golias ainda estava na bainha. Davi era tão insignificante que Golias nem pegou a espada para lutar, eles estavam só batendo boca. Mas aí ele pegou a espada do Golias e cortou a cabeça do próprio Golias com a espada e deu vitória. Olha o que aconteceu aí, ó. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então, Saul não tinha, Israel não tinha ninguém que lutasse contra Golias. Davi, o pequeno, foi lá e lutou. E pelo poder de Deus, em nome do Senhor, ele rodou aquela pedra e a pedra encravou na cabeça de Golias e Golias caiu. Davi aproveitou, foi lá, pegou a espada e matou Golias. Saul, obviamente, ele devia se alegrar muito com aquilo, e se alegrou. Mas acontece que quando os filisteus fugiram, então Davi e o exército de Israel foram guerreando, correndo atrás dos filisteus e, obviamente, foram vitoriosos. Qual foi o erro de Davi? Nenhum. Davi não cometeu um erro sequer. Ele não foi infiel, ele não foi desleal, ele não foi injusto, ele não fez nada de errado. Mas acontece que quando eles voltaram da guerra, lá haviam algumas mulheres celebrando a vitória. Mas essas mulheres não tiveram muita sabedoria. Porque olha o que elas estavam cantando, capítulo 18, versículos 7, 8 e 9. Diz assim: as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ou seja, Davi feriu 10 vezes mais do que Saul, né? Então, Saul feriu milhares, Davi seus 10 milhares. Qual foi o erro de Davi? Nenhum. Foi Davi que escreveu essa canção? Não. A Bíblia diz que Davi cantou essa canção? Não. A Bíblia diz que Davi se alegrou com essa canção? Não. Davi promoveu essa canção? Não. Davi não fez nada. Essas mulheres fizeram. Mas Saul, que andava desobedecendo a palavra de Deus, e que por causa disso já tinha um espírito maligno atormentando ele. Saul, que era uma pessoa cheia de insegurança, nós vamos estudar isso aqui na semana que vem, muito inseguro. Saul era um homem inseguro, cheio de medos, cheio de desconfiança. Quando ele ouviu essas mulheres cantando isso, olha o que aconteceu, o próximo versículo. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Olha a pergunta que Saul está fazendo. Que lhe falta senão o reino? Davi estava muito longe de ser o rei naquela circunstância. Saul era o rei. Davi era um guerreiro. Saul poderia mandar matar Davi, mandar prender Davi, porque Saul era o rei, mas ele era inseguro. E só porque umas mulheres, aquelas mulheres, queridos, que estavam cantando, elas não tinham nenhum poder político, nenhuma decisão para tornar ou não tornar Davi rei. Eram só mulheres que estavam lá cantando. Mas a insegurança de Saul colocou essa questão na mente dele. Sabe o que aconteceu? Olha o próximo versículo, versículo 9. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Uau! Davi não cometeu um erro. Davi não compôs aquela canção, não promoveu aquela canção, não celebrou aquela canção. As mulheres que fizeram, e Davi não cometeu um erro. O fato de Saul não olhar para Davi com os bons olhos não tinha nada a ver com Davi. Não tinha nada a ver com qualquer coisa negativa que Davi tivesse feito. Davi não fez nada de errado, nada de negativo. Saul estava brigando com Davi apenas dentro da sua própria mente.
Você está entendendo? Davi não tinha nenhuma participação nisso. Isso é muito sério. Porque além do sofrimento psicológico que Saul estava passando e ia continuar passando, é um pecado pensar mal do próximo, é um pecado, nós vamos ver isso mais para frente, que abre muitas portas para Satanás agir. Você está entendendo? Próximo versículo, versículo 10 do capítulo 18, olha o que diz. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Repita isso comigo aqui. Por causa de um espírito maligno, teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Fala isso comigo, trazia na mão uma lança. Aonde ele estava? Onde Saul estava? Em casa. Protegido por um exército do lado de fora. O que Saul está fazendo dentro de casa com uma arma de guerra na mão? Dentro de casa. Se chama insegurança. A imposição do poder através de uma imagem forte de um homem que era o homem mais alto de Israel. O ombro de Saul era mais alto do que todas as cabeças de Israel. E ele está ali impondo aquela imagem de autoridade, porque na verdade é inseguro. Você está comigo? E quando isso acontece, ele tem essa crise de raiva. Olha o que ele fez. Que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Então, Saul está segurando essa lança dentro de casa. Não segure lanças, segure flores. Não segure lanças. Saul era um cara pronto para guerrear, pronto para matar, dentro de casa, dentro de casa. Quando você é uma pessoa que segura lanças, você é uma pessoa muito fácil de Satanás usar. E ele estava lá pronto para atacar e pronto para se defender. Ao contrário de Davi, Davi tinha essa cultura. Eu não me defendo. O Senhor vai me defender. Essa era a cultura de Davi. Eu não me defendo. Se o Senhor me deu o reino, o Senhor vai manter o reino. Se Ele não me deu, Ele vai tomar. Mas Saul estava dentro de casa para se defender e o espírito maligno veio e ele teve a crise de raiva. Ele pegou a lança e jogou em Davi. Davi não pegou a lança de volta, não jogou em Saul. Davi não discutiu, não brigou. Davi se desviou da lança e isso foi tudo. Você está entendendo ou não? Então, Saul está além dessa questão psicológica forte, né, que ele está doente psicologicamente, ele ainda tem um espírito maligno fazendo ele ter essas crises de raiva. Qual foi o próximo passo de Saul? É o passo que muita gente, até dentro da igreja, você que nos ouve pela internet, muita gente tem feito isso. Como ela não sabe resolver o sentimento, e ninguém gosta de sentir raiva, não é verdade? Ninguém gosta de sentir medo, não é verdade? Ninguém gosta de sentir insegurança, não é verdade? Ninguém gosta de sentir angústia, não é verdade? Mas como as pessoas não sabem vencer esses sentimentos, elas não sabem afastar da sua vida esses sentimentos, sabe o que elas fazem? Elas afastam de suas vidas todas as pessoas que estão ligadas a qualquer um desses sentimentos. Pessoas que geram medo ou desconfiança ou algum tipo de angústia. Essas pessoas vão olhando. Gente, eu olho ao redor da minha vida e eu tenho tantos amigos,
tantos bons amigos. Mas eu já ouvi tantas pessoas falarem comigo, pastor, eu olho para um lado e para o outro e eu fico perguntando quantos amigos eu tenho. E às vezes eu percebo que eu não tenho amigo, nenhum. Provavelmente o que aconteceu com esse tipo de pessoa é que, como ela não sabia vencer os medos, ela não sabia vencer essas desconfianças, esse desconforto emocional e psicológico, como ela não sabia afastar de si esses sentimentos, ela foi afastando as pessoas que geravam. E não foi diferente com Saul. Olha o que Saul fez no versículo 12. Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul, pelo que Saul o afastou de si. Fala comigo, o afastou de si. Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia entradas, saídas e entradas militares diante do povo. O que Saul fez? Davi, agora é o seguinte, eu vou te dar um emprego bem longe. Eu quero você bem longe de mim. Saul afastou Davi dele. Interessante que antes de Saul afastar, o texto que nós lemos no versículo 12 diz assim: Saul temia a Davi, porque o Senhor era com este. Irmão, pensa bem, você vai afastar da sua vida alguém que anda com o Senhor? Sabia que eu já vi isso muitas vezes? A pessoa vai afastando dela qualquer pessoa que represente Deus, qualquer pessoa que esteja cheia de Deus, qualquer pessoa que tenha o conselho de Deus, ela afasta. Saul afastou Davi. Saul colocou Davi em um emprego que ele ficasse bem longe. Esse é o erro que as pessoas cometem muitas e muitas vezes. Ao invés de lutar e aprender como afastar aquele sentimento, como afastar aquela confusão em sua mente, como ter vitória sobre isso, elas não sabem fazer, jogam a toalha e afastam as pessoas. A questão é que muitos estão sofrendo desse tipo de sentimento e pensamento com pessoas que não dá para afastar. Por exemplo, o cônjuge, o marido e a esposa, como é que faz? Não posso afastar. Quando é seu filho, quando é seu pai, não dá para afastar. E aí? Você está entendendo? As pessoas sofrem horrivelmente com isso aqui. Agora, versículo 28 do capítulo 18, diz assim: Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então, Saul temeu ainda mais a Davi, e continuamente foi seu inimigo. A doença de Saul é tão gritante. Pensa bem, imagina que eu tenho minha filha. Eu tenho uma filha que se chama Bela, tá? Então imagina que a Bela é adulta, ela está próxima da idade de se casar. Imagine eu falando esse versículo aqui, 28, sobre a minha filha Bela. Pensa bem, vou ler o 28, trocando o nome de Saul pelo meu e o nome da filha de Saul pela minha filha. Olha lá. Viu Gilson e reconheceu que o Senhor era com Davi, e que a Bela, filha do Gilson, amava a Davi. Pensa bem, o Gilson está vendo que aquele jovem é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, que Deus é com aquele jovem, e a minha filha ama aquele jovem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me alegrar demais, não tem não? Meu Deus, que bênção! A minha filha está amando um jovem, e Deus é com esse jovem é cheio de Deus, que bênção! Eu quero estar bem perto desse jovem, eu vou cuidar dele, eu vou discipulá-lo bem, eu vou ensiná-lo a palavra como se ele fosse meu filho, minha filha vai ser bem casada com esse jovem, e vai ter uma família feliz para a glória de Jesus. É o natural! Mas não é o natural para quem está doente. Quando Saul viu que o Senhor era com Davi, e que Mical, sua filha, filha de Saul, amava a Davi, olha o que o próximo versículo diz, o 29.
Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi o seu inimigo. Meu Deus do céu. Eu vou ler de novo o versículo 29. 1 Samuel 18, 29. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Veja que é totalmente sem sentido, totalmente desconexo. Saul vê que o Senhor é com Davi. Davi é um homem cheio do Espírito Santo. Aí Saul vê que a filha dele ama Davi. E aí ele se torna inimigo de Davi. Por que você vai te tornar inimigo de um homem porque ele é cheio de Deus? Só pode ser obra do cão, como diria um bom cearense. Por que você vai se tornar inimigo de alguém que é cheio de Deus? Por que você não vai querer alguém cheio de Deus para casar com a sua filha? Saul era instável demais. Ele era uma pessoa sem equilíbrio. Ele não conseguia se manter em uma posição, porque ele era inseguro demais. Ele sempre prometia uma coisa e fazia outra. Olha a promessa que Saul fez ao seu próprio filho Jonatas, quando Jonatas defendeu Davi, porque Saul queria matar Davi. Aí Jonatas estava defendendo Davi para o próprio pai. Pai, Davi só tem feito coisas boas para o Senhor. Vamos ler um pouquinho do que Jonatas falou aqui, capítulo 19, versículo 5. Diz assim, Jonatas falando sobre Davi. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o vistes e te alegrastes, porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando a Davi sem causa? Olha o que o filho está falando para o pai. Pai, eu não estou te entendendo. Davi está totalmente a seu favor, pai. Ele estava guerreando, o Senhor viu. Ele arriscou a própria vida lutando contra os filisteus. O Senhor viu, pai, que o Senhor fez grande livramento. Por que o Senhor vai pecar contra sangue inocente, matando a Davi, que é totalmente inocente? Por que o Senhor está fazendo isso, pai? Olha o que Saul respondeu. Saul atendeu à voz de Jonatas e fez o quê? Jurou! Agora, olha o nome de quem que ele pôs no juramento. Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Por causa disso, então, Davi foi permitido se aproximar de Saul de novo. Veio morar perto de Saul de novo, por causa desse pedido de Jonatas, e porque Jonatas convenceu o pai, abriu os olhos do pai, certo? Mas aí eles perseguiram o inimigo de novo. Quando eles perseguiram o inimigo de novo, Deus deu vitória de novo ao povo de Israel, através de Davi. E sabe o que aconteceu? O mesmo espírito maligno veio sobre Saul. E sabe o que aconteceu? Só 4 versículos depois, nós lemos nós vemos Saul prometendo que Davi não ia morrer no versículo 6. 4 versículos depois, no versículo 10, olha o que aconteceu. Procurou Saul encravar Davi na parede. Porém, esse se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. E então fugiu Davi e escapou. Olha, Saul tinha acabado de prometer que Davi não ia morrer. Agora ele está lá tentando encravar Davi na parede. Saul vivia uma inconstância, uma insegurança, uma desconfiança, um medo que era só na cabeça dele. Não era real. Não tinha nada realmente real acontecendo. Era só na cabeça dele. Na cabeça dele ele brigava com Saul. Na cabeça dele, ele brigava com Davi. Na cabeça dele, Davi ia tomar o reino dele. Na cabeça dele. Mas nada era real. Nós vamos estudar mais profundamente na próxima semana, nas 2 próximas semanas, por que Saul
tinha esse tipo de comportamento. Além de ter um espírito maligno que estava atormentando ele, Saul também tinha problemas na criação dele. Esses problemas fizeram Saul ser um homem inseguro. Não tinha confiança de que realmente Deus ia fazer através da vida dele. Eu não vou falar muito disso hoje, mas a vida de Saul foi tão triste. Esses medos, inseguranças, essas angústias cresceram tanto dentro de Saul, a ponto que ele veio a tirar a própria vida. Saul morreu suicidando. Esse não era o fim que Deus desejava para Saul. Saul foi escolhido para ser rei. Deus escolheu Saul para reinar. A Bíblia diz que Deus escolheu você para reinar também. Nós fomos feitos reis e sacerdotes. O Senhor te escolheu para reinar nessa terra. Mas muitas pessoas estão vivendo com essas angústias, com esses medos. Estão vivendo, situações na alma, amargurados. Muitas vezes com problemas que nem são reais. Então, como eu disse, essa mensagem de hoje não vai terminar aqui porque é uma série, mas eu não posso deixar você sair daqui sem falar com você 3 pontos que vão te ajudar a resolver esse tipo de problema dentro do seu coração. Só para deixar claro, todos nós vivemos esse tipo de problema em algum nível. Às vezes é bem pequenininho, mas vive. Você está entendendo? Por quê? Porque é o sistema de defesa natural. Quando você vai falar uma coisa com a pessoa, seu cérebro já faz você pensar no que ela responderia. Então, será que eu devo perguntar assim? Não, acho que eu vou mudar o jeito de perguntar para ver se a resposta vem melhor de lá para cá. É ou não é assim? Então, todos nós podemos passar por isso em algum nível, mas eu quero te ajudar hoje te dando 3 pontos para você não viver esse tipo de situação na sua vida, para que você tenha paz na sua alma, para que você não tenha espírito maligno atormentando você. Amém? Para que você não viva nesse conflito. Primeiro ponto que eu quero falar com você. Pensar mal contra o próximo é pecado. Vamos ler isso em voz alta? Zacarias 8:17 diz assim, nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Que texto forte, hein? Vamos ler em voz alta, vamos lá? Nenhum de vós pense mal do seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, a partir de hoje, nenhum de nós aqui vamos pensar nenhum mal contra o próximo. Tá, vou falar de novo. Então, a partir de hoje, nenhum de nós aqui vai pensar nenhum mal contra o seu próximo. Isso vai ser cura para o nosso coração, mas além de ser cura para o nosso coração, nós vamos estar nos livrando de um pecado que o Senhor aborrece. Então, a partir de hoje, nenhum de nós vai pensar mal contra o seu próximo. Tá. Ponto número 2. O Senhor me deu um novo coração. Fala isso comigo aí, por favor. É uma promessa do Senhor feita pelo profeta Ezequiel da restauração de Sião, que é a igreja. Olha o que diz o texto. Ezequiel 36:26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo é uma nova criação. Você é uma nova espécie de gente que não tem mais um coração igual ao coração de todo mundo. Você tem o coração que Deus te deu, que carrega um novo espírito que Deus te deu. Quando você nasceu de novo em Cristo Jesus, você foi feito uma nova pessoa. Então, com esse novo coração, você pode pensar os pensamentos de Deus.
a respeito do outro. E isso vai ser uma bênção. Isso vai te dar um coração saudável. Isso vai te dar uma mente saudável. Isso vai te ajudar a enxergar o outro como Deus enxerga. Amém? Terceiro e último ponto, repita comigo, por favor, aí. O Senhor me deu uma nova maneira de pensar. Vamos falar de novo? O Senhor me deu. Ele já te deu. Só ponha em prática. É igual quando você ganha uma bicicleta. Você ganhou a bicicleta, mas você teve que aprender a andar, não teve? Talvez primeiro você andou com rodinha, não é assim? Aí depois alguém foi ajudando a subir as rodinhas um pouco, andava perto de você, né? Depois alguém provavelmente foi correndo perto de você enquanto você andava sem rodinha, até você aprender a andar. Essa nova maneira de pensar é a mesma coisa, você não está acostumado com ela ainda, por isso que eu estou aqui te ajudando, igual o pai que está lá com a bicicleta com rodinha. Então, de vez em quando, você vai ter um ensino para te ajudar, mas vai chegar uma hora que esses pensamentos da maneira de Deus vão fluir na sua vida, você não vai precisar de rodinha mais, você vai estar pedalando com liberdade, só pensando nos pensamentos de Deus. Amém? Então, vamos ler Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, olha o que diz. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Lá no alto, você acha que tem algum anjo pensando assim, se Jesus fica se achando aí no trono à direita de Deus? Você acha que tem algum anjo assim? Você acha que o pai está pensando sobre Jesus assim, ei Jesus, estou ficando incomodado aqui que você está muito à minha direita, viu? Você consegue imaginar? O pai falando isso, daqui a pouquinho você vai querer sentar no meu trono aqui, Jesus. Você consegue pensar esse tipo de coisa lá no céu? Lembra quando Jesus ensinou a oração conhecida como a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Pensar nas coisas do alto é pensar com esse coração puro. Você não pensa nada contra o outro, até porque nós lemos Zacarias, é pecado pensar mal contra o outro. Mas nós vamos pensar segundo a mais perfeita vontade de Deus. Nós vamos ler o último versículo de hoje, eu quero te convidar a ficar de pé, para você ler comigo em voz alta esse último versículo, e aí eu vou orar por você. Romanos 13:10. Vamos ler em voz alta? Vamos lá? O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vamos de novo? O amor. Já pensou que coisa linda se Saul tivesse se relacionado com Davi baseado no que Davi era e não baseado nas noias que estavam na cabeça de Saul? Davi poderia ter sido um genro maravilhoso. Davi poderia ter ajudado Saul no seu reino. O reino de Israel poderia ter sido vitorioso contra os filisteus quando Saul se matou. Saul poderia ter tido um lindo reino, poderia ter sido sucedido pelos seus filhos, netos e bisnetos. Mas ao contrário disso, o reino de Saul foi extinto. A família de Saul foi extinta. E Deus começou um novo reino em Israel. Jesus poderia ser descendente de Saul, mas ele não foi. Ele foi descendente de Davi. Porque Saul não soube lidar com duas coisas: a obediência à palavra. Ele desobedeceu quando Samuel falou com ele. Ele não soube ser obediente. Número 2, ele não soube controlar suas emoções. Eu conheço tantos homens que são cheios de boas intenções, mas não sabem controlar suas emoções. Fazem o que não deve por causa das emoções.
seu coração tem pensado o mal contra o próximo, se você tem tido esse tipo de insegurança, desconfiança, medo, se você tem visto ao longo da sua vida que os relacionamentos acabam se destruindo, você já foi tão próximo de pessoas que hoje nem falam direito com você, hoje eu quero convidar você a pedir ao Senhor, se você ainda não tem, Senhor, eu quero te entregar esse meu coração e eu quero pedir que o Senhor me dê o seu novo coração. Eu quero ter esse novo coração que só pensa nas coisas do alto, que sente como Jesus sente.